La doctora María Aparecida Carvalho nos va a hablar hoy acerca de la biodinámica craneofacial, el arte de tratar antes de los 6 años. Vamos a ver quién es la doctora María Aparecida, para quienes no la conocen. Ella es especialista en ortopedia funcional de los maxilares, especialista en disfunción temporomandibular y dolor orofacial en el Consejo Federal de Odontología en el año 2002. Hizo una maestría profesional en odontología, cuya área de actuación o énfasis fue ortodoncia, por el Consejo de Pesquisas Odontológico de la San Leopoldo Manjiqui del año 2006. Y ha hecho una formación en tratamientos precoces de las asimetrías dentofaciales en niños de 3 a 6 años en Telecrane, con la doctora de Salles en París, Francia, en el año 2015. María Aparecida, tenemos la gran oportunidad con ella porque ella forma parte de de algunos de los profesionales del último libro que ha sido editado en honor a la doctora Vilma Alexander Simoes. Ella está en el 4º capítulo, en el cual nos habla acerca de la biodinámica craneofacial en la ortopedia funcional de los maxilares, en la dentición mixta y decidua, y cuál es el momento de intervenir. Entonces, María Aparecida, podemos preguntarle acerca de este libro, que es lo que yo quiero ahorita hacer la pregunta. Sí, vamos a poner para acá, vamos a hablar otra vez aquí, vamos a ponerlo y voy a dejar de presentar. Bien. Entonces, María Aparecida, mira, yo quiero hacerte dos preguntas. Una, primero, ¿qué se siente? ¿Es el primer libro en el cual tú apareces o ya tienes otro Sí, libro? sí. No, 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 el primer libro. El primer libro. ¿Qué se siente cuando tú tienes en tus manos un libro en el cual tú formas parte de del contenido de ese libro? Eh, ¿Qué es para ti? ¿Qué fue para ti eso? O sea, un honor para mí participar de este libro, porque este livro foi uma dedicação para a doutora Vilma. Então, eu me quedei muito contenta com isto. E además de poder falar, escrever, minha experiência em la biodinâmica craniofacial, que eu penso que é a peça del que rompe-cabeças que você habla, quebra-cabeças, sí, rompecabezas. que Sí. nos falta, que nos falta. Não é uma coisa. E por quê? Para esta peça que nos falta, há que nos fazer uma mudança de paradigmas. Porque estamos acostumbrados a mirar o paciente por la boca e a tentar colocar as coisas em seus sítios por la boca. Pero dentro desta faixa de edad, de los 3 a los 6 anos, que a los 6 anos a porta se fecha. Para o tratamento é necessário começar de los 3 a los 5 para que tenhas tempo de tratar. Dentro desta faixa de idade, nós outros podemos, através da boca, influenciar em la base do crânio e tentar melhorar a simetria que ali há. Então, nós outros veríamos as coisas e não sabíamos explicar por que aconteciam. E agora é como que se abre, porque desde a boca vamos a tentar influenciar o crescimento da base do crânio, que nesta janela terapêutica, ventana terapêutica corta, de los 3 a los 5, podemos intervenir. Ok. Y cuéntame una cosa, bueno, ¿era un sueño escribir un libro? ¿Era un sueño o surgió así? Surgiu assim, eu não pensava. Então, Danilo e Patrícia, através por la doutora Vilma, me disseram para escrever um capítulo e que
É rápido, menina, não tem mais, você não tem tempo. Entonces, quiero que digas quién es Patricia y quién es Danilo, porque Danilo, las sim. personas no lo conocen, ¿sí? Danilo, ele trabalhou, é professor maravilhoso de odontopediatria, e ele fazia parte da Universidade Cruzeiro do Sul, Unixul, onde Vilma ministrava os cursos para os estrangeiros. E Danilo trabalhou junto com Vilma, facilitando, estando fazendo o que Vilma precisava para que os cursos para os estrangeiros se salisse tudo bem, né? E depois Danilo se cambiou para na outra entidade. Mas também Vilma ministrou cursos na ABCD, que é na outra entidade. Também Vilma caminhou junto com Danilo para lá. E Patrícia Valério é uma ortopedista brasileira que trabalhou junto com Vilma no CPCRAF, né? Centro de Pesquisas de Investigaciones de la Universidad Cruzeiro do Sul. Exatamente. Ela é Chico, né? Francisco Macedo. E também ministrou classes em seu curso e também na entidade em Portugal, Instituto Europeu Vilma Simões, sí. que Patrícia participa ainda ativamente, hoje, sim. ativamente allá também. Então, Danilo e Patrícia tiveram a ideia de fazer um livro em homenagem a Vilma. E ela deu os nomes de los participantes, então, por isso eu estava neste livro. Saliste honrosamente nombrada. Perdóname portuñol. No, tranquila, Pica, tranquila, que nosotros te estamos comprendiendo. Yo te dije que si tú hablabas despacio, te íbamos a comprender. Cualquier detalle, cualquier palabra, de repente yo te la traduzco, no hay problema, ¿sí? Sí, también. Entonces, bueno, una vez que ya hemos hecho esta apertura, ya son 7:11, bueno, yo considero que es todo tuyo la conexión y bueno, presenta lo que nos tienes para nosotros. También. Y seas bienvenida aquí a la Sociedad Colombiana de Ortopedia Maxilar. Muchas gracias. Me siento muy honrada de que nos hayas aceptado la invitación, sí. De que nos des un tema que yo considero que es muy importante porque realmente lo que tú dices es cierto. Había un vacío que no entendíamos, no comprendíamos. Y ahora creemos que lo estamos comprendiendo. Sí. Entonces, por lo menos, entonces eso es lo que yo quiero que ustedes nos puedan dar a nosotros esa ventana de comprensión, ¿sí? Entonces, sí, María Aparecida, es todo tuyo, ¿sí? Yo les pido ¿yo puedo compartir mi pantalla? Sí, ya. Toda tuya. Sí, yo les pido a todas las otras personas que por favor cierren sus micrófonos, no hagan, levanten la mano, no vayan a intentar entrar a lo que ella esté hablando para que no se nos vaya a caer. Yo, mientras tanto, yo voy a cerrar mi micrófono para que no vayamos a tener tampoco ninguna interferencia y también voy a cerrar mi cámara. Janete, ¿usted mira mi pantalla? Sí, perfecto, la estamos viendo. Sí, deixa eu ampliar. Entonces, buenas noches a todos. Es un gran honor para mí hablar para la Sociedad Colombiana de Ortopedia Maxilar. É com muito gusto que vou compartilhar com vocês os conceitos da biodinâmica craniofacial, o arte de tratar antes de los 6 anos. E nosso enfoque hoje será basado em los fundamentos teóricos da professora doutora Marie-Joseph de
autora del libro El arte de tratar antes de los 6 años. Eu gostaria, inicialmente, de proponer-lhes algumas reflexões iniciais. Primeira, como é o tratamento precoz de 3 a 6 anos em ortopedia maxilar em la atualidade? E segunda, a que edad es recomendado el tratamento precoz con ortopedia maxilar usualmente? E terceira, existe algum tratamento ortopédico maxilar temprano que não seja basado solo em los processos dentoalveolares? Então, nosso objetivo hoje é provocar uma nova mirada à la base del crânio e sua influência en el desarrollo craniofacial em niños de 3 a 6 anos, através de la teoria de la biodinâmica craniofacial, BDCF, com o objetivo de tratar as assimetrias craniofaciales tempranas. O que vou a proponer-lhes é uma ortopedia cranial, porque as assimetrias craniofaciales estão presentes desde o nascimento e as disfunções linguales las reforçam. Por lo tanto, é fundamental diferenciar claramente as pequenas anomalias disfuncionais espontaneamente ou facilmente reductíveis de las assimetrias que desestabilizarão a posição de los futuros primeiros molares permanentes. Vou contar-lhes como eu cheguei à doutora Marie-Joseph de. Em 1999, eu fazia o curso do Dr. Marcos Gribel em Belo Horizonte, e ele havia recém-ido em um congresso em Argentina. E lá ele adquiriu um CD-ROM da doutora e apresentou este CD-ROM para nós outros, os alunos. E quando eu vi os huesos girando e o nome da doutora, eu não me olvidei jamais deste momento. E por muito tempo eu procurei seu nome em internet. E em 2011, fines de 2011, eu consegui seu sítio. E vi que ela ministrava cursos em Paris. Então, em dezembro de 2013, eu liguei essa fotografia da esquerda, é o primeiro dia de curso, e a da direita é o último dia do curso, em dezembro de 2015. Vemos acá com a blusa roja, o professor Vitor Baldinet, que hizo o prefácio do livro da doutora, sentado seu marido, Felipe de. O nome da doutora é Marie-Joseph de Chailles, mas a pronúncia correta é de. O nome de seu marido, e ele, quando nós outros pronunciamos de Chailles ou de Chaillet, ele disse: não estrague, não estropeia meu nome. Então, Marie-Joseph de. E depois de Felipe, é a doutora Emmanuelle Janet, que lá assistia em las classes em Paris. E depois de Andorra, Carles Armengol, que junto com as doutoras espanholas Mercedes Galvez e Mabel Robaima, fizeram a tradução do livro ao espanhol. Então, vou apresentar-lhes a doutora. Ela é médico-dentista, porque em Europa o dentista tem que ser médico, ortopedista dentofacial pela Sociedade Francesa de Ortopedia Dentofacial, osteopata,
e antropóloga pela Sociedade Francesa de Antropologia. E acá está a direção de seu sítio em internet. Eu havia pedido à doutora mais informações de los crânios, mais detalhes de los crânios para poner em minha classe, e ela nos enviou os 8 primeiros diapositivas, as 8 primeiras diapositivas que vou apresentar-lhes agora. Em 2005, nossa investigação se levou a cabo em 43 crânios de niños da região do Pacífico, em Peru. Eles se han visto profundamente afectados por deformações artificiais e nos brindam a oportunidade de aumentar a consciência com relação às assimetrias craniales vinculadas às assimetrias faciais. Hoje em dia, encontramos uma grande quantidade de pequenas assimetrias craniofaciais desafortunadamente desapercebidas em la dentição temporal devido à falta de triagem. Quienes facilitaram a chegada da doutora ao Museu Nacional de Arqueologia, Antropologia e História do Peru foram o Dr. Arnaldo del Águila, um ortopedista maxilar peruano, e seu filho, Dr. Carlos del Águila Sánchez. E desta investigação das assimetrias, como resultado, a doutora percebeu uma deformação bilobar. E todo o resultado foi publicado neste artigo no Caderno de Antropologia e Biometria Humana. E a doutora percebeu que em la ubicação das flechas, uma força exerceu pressão sobre o occipital e o frontal. E, como efeito desta pressão no occipital, a força exercida sobre o occipital criou uma remodelação em la região do crânio correspondente à la confluência de los huesos frontal, parietal, temporal e la ala del esfenoides. Esta região é chamada de epitélio. E ela percebeu a simetria da base do crânio, a simetria de los huesos temporales, a simetria de las cavidades glenoideas, a simetria interarcadas maxilares e a simetria intraarcada maxilar. E ela percebeu pela investigação das assimetrias que quando há assimetria no arco superior, sempre se associa à assimetria desde a base do crânio. E nesta bóveda podemos ver uma discrepância entre as suturas. E sempre que há uma mesialização de uma arcada mais que a outra. E neste caso, vemos um excesso, E neste caso, vemos um excesso de mesialização dentária no lado direito. Consequentemente, a erupção do primeiro molar é alterada. Os 16 e 26 já não estão dispostos simetricamente. E devemos estar conscientes que os casos de assimetria oclusal detectados na dentição temporal se associam a assimetrias esqueléticas da base do crânio. Nós vemos muito a menudo esta mesialização, mas não sabíamos explicar por quê. Como também na moldagem, um hemipalato mais profundo que o outro, mas não sabíamos por quê. Antes de continuar, gostaria de fazer uma aclaração. Nesta apresentação se usaram ilustrações de huesos de adultos
lo cual no es correcto, pero las usamos porque no tenemos modelos de huesos de diferentes edades, excepto el hueso temporal, donde la doctora Marie-Joseph Deshaies obtuvo huesos de varias edades, por lo tanto, con diferentes formas. Vamos a empezar por el desarrollo craneal. A lo largo de la ontogênese, las piezas óseas craneanas crecen gracias a intervención de corrientes celulares microscópicas. E encontramos su rastro macroscópico en su área periférica, que son las suturas. Estas encajan entre si por medio de um biselado muito específico que permite que definam ejes e pivotes cinéticos. Se estabelece, então, uma determinada biomecânica sutural, detectável mediante o estudo cuidadoso da alternância de biseles endo- e exocraniales, que é a arqueologia sutural. E o passo de uma morfologia a diferentes morfologias poderia explicar-se por cambios no equilíbrio cinético graças ao desplazamento de los centros de vorticidade de cada unidade óssea. O término vorticidade vem da física e significa rotação de partículas em um fluido em movimento. E, por exemplo, o desplazamento de gérmenes dentales en el hueso é resultado de estas corrientes celulares. Então, a doutora nos diz que é necessário diferenciar o potencial de multiplicação celular que provoca o crescimento e aumenta a massa de aquello que hace evolucionar la forma del hueso, que es el desarrollo cerebral. El tamaño y la forma de las estructuras anatómicas es el resultado de presiones y tensiones asociadas con la expansión de órganos, cérebro, cerebelo, conexiones conectivas, dura madre y periósteo, suturas de contacto, desplazamento ósseo, influência muscular. Então, a doutora diz, é necessário ser morfologista antes de ser funcionalista. Que em lugar de que busquemos cambios dentales alveolares, deveríamos buscar modificações basales. E por isso se chama biodinâmica craniofacial, BDCF. Então, agora vamos a estudar a flexião da base do crânio. Existe um importante fenômeno de remodelação da base do crânio, materializado por el ângulo del segmento posterior pós-esfenoides occipital sobre el segmento anterior pré-esfenoides etimoides frontal. E durante todo o desenvolvimento, este ângulo se mantém como uma constante biométrica. E é característico da raça humana que nos permitiu sermos bípedes. E dos huesos compartem a responsabilidade do processo de flexião da base do crânio, o occipital e o esfenoides. Esta flexião não tem a mesma amplitude nem a mesma velocidade de execução em todos os niños. E nós desconhecemos os fatores reguladores ou os fatores de desestabilização ambiental que modificam o processo ontogênico obrigatório. E os estudos de crânios de Peru revelam uma forte correlação entre o cierre do ângulo esfenoidal e a verticalização do segmento base-occipital.
Entonces, vamos a estudiar ahora el occipital. El occipital es quien inicia la cinética de la flexión a lo largo de la ontogênese. Portanto, é importante frisar que os huesos não rotam quando desarrollam. É a sucessão de formas a lo largo do desarrollo que dá a ilusão de movimento, chamado movimento cinemático. Por lo tanto, se nós marcássemos um ponto acá neste hueso e filmássemos o desarrollo deste hueso, al final veríamos um movimento cinemático, que é o que vamos a estudar agora. Então, a cinética de crescimento del occipital. Ocorre um cambio en la forma e en el tamaño del hueso, uma sucessão ontogênica de diferentes morfologias, que ocorre um desplazamento anterior e uma inclinação com eje de rotação anti-horária. Todos estão vendo aqui, acá, o hueso? Então, um desplazamento anterior... Sí, se está viendo. Sim, graças. Desplazamento anterior e uma inclinação com eje de rotação anti-horária, que faz com que o segmento básico levante sua punta. Para estes dois movimentos, chamamos de que o occipital cresceu com rotação anterior, mesmo que ele haja acá em rotação anti-horária, mas é o deslocamento do segmento maior que dá o nome de rotação anterior. Então, a inclinação occipital se considera positiva para a flexão quando produz um efeito de rotação cinemática em sentido anti-horário. Sin embargo, é o desplazamento hasta adelante do segmento ósseo mais grande, a parte inferior da escama occipital, que caracteriza o que chamamos de rotação anterior RA. Rotação anterior RA, um desplazamento anterior e uma rotação, inclinação em sentido anti-horário. E quais são os efeitos da rotação occipital anterior? Ocorre um maior desarrollo transversal da parte escamosa. O avanço do forame occipital que se vuelve mais ancho que largo e interfere na anchura da base do crânio e no posicionamento das pirâmides petrosas de los huesos temporais. Agora, vamos a estudar o que ocorre com os esfenoides. É o segundo movimento cinemático da flexão da base do crânio. En el esfenoides, a remodelação tem lugar em dois pontos: o ângulo endocraniano e o ângulo exocraniano esfenoidal. E há duas unidades embriológicas muito diferentes que dividem o corpo do ósseo em duas partes: o pré-esfenoides e o pós-esfenoides. A parede anterior da cília turca, este amarillo, que pertence ao pré-esfenoides, se estabiliza ao redor de los 4 ou 5 anos de idade. Mientras que a parede posterior, que pertence ao pós-esfenoides, todavia sofre uma importante remodelação hasta muito mais tarde. Então, vamos a ver a cinética de crescimento dos esfenoides. Eu vou repetir lá do occipital, porque o esfenoide sofre influência do occipital. Então, o occipital, um desplazamento anterior e uma inclinação em sentido anti-horário que faz com que este segmento básico se levante sua punta. E
el esfenoides también desplaza anteriormente porque acompaña el movimiento del occipital. Pero cuando el occipital levanta su punta en la inclinación antihoraria, hace con que el esfenoides faça una rotación horaria, una inclinación horaria, ¿vale? Entonces, a inclinação esfenoidal é positiva para a flexão quando há uma inclinação horária RA e um desplazamento anterior. E chamamos também de rotação anterior RA. E para que haja simetria, os ejes de rotação occipital e esfenoidal devem ser paralelos entre si. El occipital com eje de rotação anti-horário e el esfenoides com eje de rotação horária. E agora vamos a ver el temporal. El temporal possui como sua origem embrionária 3 subunidades: a pirâmide petrosa, a porção timpânica e a porção escamosa. E durante o período fetal e pós-natal se produz uma remodelação diferente das 3 subunidades embriológicas. Estas evolucionam por separado, especialmente durante o período pré-natal. Então, vamos a ver o movimento que o temporal hace. É pouco distinto porque ele hace uma RA e uma RE. Então, vamos a ver. A porção escamosa acompanha o movimento que hace el esfenoides. El esfenoides, todo el osso desplaza para frente, todo el osso. Pero a parte escamosa hace o que el esfenoides faz. Ele hace uma rotação anterior, certo? E a pirâmide petrosa acompanha o que o occipital hace. Então, ele levanta sua punta e a pirâmide petrosa hace uma RE, uma rotação anterior e uma rotação exterior. Uma RE, uma rotação exterior. Então, há um remodelamento hacia adelante e uma inclinação para fora. A cavidade glenoideia se remodela com este movimento para trás, para baixo e para dentro, hasta os 4 ou 5 anos de idade. Então, mirem acá, meu dedo, ele está ubicado em la cavidade glenoideia. Então, hace uma rotação anterior e uma rotação externa. Meu dedo vai para dentro. E este movimento faz com que a direção da cavidade glenoideia tenha uma direção posteromediana. Isto é importantíssimo porque com esta direção da cavidade glenoideia, o côndilo consegue ir para outro lado. Então, é muito importante este RE que ocorre. Acá vemos um hueso de temporal fetal, né, de 4 meses. E a localização da cavidade glenoideia é lateral. E, de outro lado, vemos um hueso temporal de pré-adolescente, onde a ubicação da cavidade glenoideia é subcraniana, sob a parte escamosa do temporal. Então, os temporales são satélites que participam da flexão. Uma parte acompanha o que
o hospital hace e outra parte acompanha o que o esfenoides hace. Então, a rotação externa, RE, ocorre uma inclinação que abaja, deixa eu fazer com os dois, que abaja a base da pirâmide petrosa e suspende seu ponto. E a cavidade glenoideia se torna mais posterior, baja e interna, com direção póstero-medial. Acá vemos a frontalização das pirâmides petrosas, devido à inclinação global das pirâmides petrosas, uma RE. E isto permite uma ampliação da base do crânio, aumento da distância entre os côndilos temporales, que é esta estrelita, esse local desta estrelita, que é os côndilos temporales, que a doutora llama. Então, há uma ampliação desta distância, uma ampliação da base do crânio. A cara se torna mais ancha. E a doutora procurou por sinais craniofaciais em que ela pudesse perceber as modificações da base do crânio. E ela percebeu que a oreja é testigo macroscópico da cinética temporal. Ela se ubica no hueso temporal. Então, para nós outros, a oreja agora ela é a estrela, ela nos diz muito. Então, o eje del pavilhão está dibujado em amarillo porque sempre a doutora dibuja o esfenoides em amarillo e o occipital em azul. Então, vamos acá. O eje de pavilhão de la oreja, de la hélice, está determinado por la rotação de la porção escamosa del temporal. Se este eje está muito inclinado hacia atrás, no VRA, VRP. E se ele está mais reto, VRA. E o eje de tragos em azul está determinado por la porção timpânica, que a porção timpânica acompanha o que ocorre em la pirâmide petrosa. E ela se ubica adjacente à la cara anterior da pirâmide petrosa. Então, a obliquidade del traçado del pavilhão, na perpendicular a este traçado, indica se a parte escamosa del temporal efetuou muito ou pouco RA. E a obliquidade del traçado del tragos, aqui em azul, a perpendicular a tragos, indica se a pirâmide petrosa efetuou muito ou pouca RE. E acá nós vemos os traçados assimétricos. Então, se os traçados são assimétricos, existe assimetria em hueso temporal, em la pirâmide petrosa e em la cavidade glenoideia. E vão a perturbar o balance mastigatório. A doutora chama balance o deslocamento à direita e à esquerda. Então, quais são os sinais de la inclinação global de la pirâmide petrosa em la oreja? Ocorre desprendimento de la oreja. La oreja se desplega de la pared craniana. E isso reflexa la frontalização de la base de la pirâmide petrosa para adentro e para fora. O pavilhão auricular se queda como tridimensional. Esta parte acá se fica mais escavada, mais profunda.
la oreja, yo digo que se queda tridimensional. Y nosotros de frente de la oreja miramos el conducto auditivo externo, el vacío, el hueco del orificio del conducto auditivo externo, el cual se queda más visible y la orella se vuelve en forma de concha. Y acá vemos los días de crecimiento del maxilar. El hueso malar ele es el intermedio entre el temporal y el maxilar. Ele está ubicado en la cinética del temporal y occipital y la cinética del esfenoides y maxilar. Então, vamos a ver o que ocorre. Mirem acá os processos zigomáticos do hueso temporal. Quando hace RA e quando hace RE. Percebem que os processos se aproximam? Então, em la RA esfenoidal, o temporal é uma RA e RE. E com isto, com esta aproximação, há uma aproximação de los malares e la premaxila se queda mais estrecha. E la parte posterior da maxila se queda mais ancha. Hijo, vete para allá, me voy a cambiar. Acho que tem alguém com o micrófono aberto. Então, esta parte se queda mais estrecha, esta parte se queda mais ancha e ocorre mesialização dentária em las hemimaxilas. Vemos, então, que há uma influência do esfenoides no maxilar, através do hueso palatino, que nesta idade é mais pequenito. Então, um esfenoides em RA promove a abertura de las apófises pterigoides. Viram a mim, eu sou el esfenoides. Acá são as apófises pterigoides. O esfenoides em RA permite a abertura de las apófises pterigoides que vão a permitir a maior expansão desta parte posterior da maxila. Acá a doutora dibuja a punta da seta, a direção de movimento del esfenoides, e acá o fundo de la seta. Então, ele está haciendo uma inclinação horária e com isso esta distância aumenta e como as apófises pterigoides estão próximas, dividem espaço com o osso palatino, então também esta abertura também se transmite acá. Vemos ao outro lado a base do crânio de um crânio em RA, em rotação anterior. Vemos a anchura de la base del crânio mais largo, la inclinação de las cavidades glenoides e el maxilar mais largo aqui ao fundo e mais estrecho na frente, na premaxila. Este foi um crânio observado de los crânios do Peru, de crânio de ninho. E acá, perdão. E acá, esfenoides em um processo de RP. Então, leva a um maxilar em RI, em rotação interna. A direção do crescimento é ao contrário. Então, aqui não abre, os processos pterigoides não abrem del esfenoides. E aqui fica mais estrecho. As hemiarcadas como que mais na aparência
paralelas. Entonces, acá en la base del cráneo más estrecho y la inclinación de la cavidad glenoidea más lateral, que no permite un desplazamiento del cóndilo hacia la derecha y hacia la izquierda. E vemos acá as diferenças entre os dois crânios, né? No segmento base occipital. Mira acá e mira acá. Mira a base do crânio acá no occipital e acá. E a direção de los ejes de las cavidades glenoides. E vemos aqui duas ninhas com caras distintas. Uma com rotação posterior, a cara estreita, as orejas plegadas em la parede do crânio, os olhos mais redondos. E acá uma ninha em rotação anterior, a cara mais ancha, as orejas desplegadas e os olhos mais almendrados, porque o esfenoides fez esta inclinação em sentido horário. E também temos diferenças entre cinética cranial RP e RA, influenciando a maxila. Vemos acá a maxila que se quedou em rotação interna, com os ejes de las semiarcadas, mas com uma aparência de paralelos. E uma maxila que se quedou com rotação externa, exterior, com os ejes mais convergentes. E para que possamos observar estes sinais em el niño, é necessário uma rigorosa tomada fotográfica. A niña tem que mirar a la máquina, a la lente fotográfica, sem inclinação ou rotação da cabeça. Se parece uma coisa fácil, mas com esta idade, dos 3 aos 5, 5 e meio, é difícil. Então, vamos a buscar a simetria estrutural da cara. As orejas devem ser analisadas em las 3 dimensões do espaço. Colocamos uma grade sobre a fotografia para ver como é a linha de los ojos e um eje central para que podamos comparar. E como está o plano intercomissural. E por que é importante identificar a cinética temporal? Não podemos dissociar a função de mastigar do balance mandibular à direita e à esquerda do funcionamento cinético de dos dois huesos temporales que têm as cavidades glenoideias. Então, doctora Aparecida, perdónenos, le quedan 8 minutos. Sim, já estou quase. Qual é a importância do balance mandibular simétrico no contexto cranial? Se os dois ejes petrosos convergem de forma rigorosa e simétrica hacia a região da cília turca, que os temporales permitem que os temporales se equilibrem de forma simétrica, a mandíbula lateralmente à direita, hacia a esquerda. E durante a mastigação, quando há simetria, os huesos temporales realizam um desplazamento micrométrico estimulado por el
cóndilo que trabaja hacia el hueso temporal, a la cavidad glenoidea, diseñado para reforzar alternativamente la RA-RE de uno de ellos, mientras el otro acepta la presión, y otro en el otro lado, RA-RA, mientras el otro acepta la presión. En este caso, las dos cavidades glenoideas son anatómica, forma, situación y orientación espacial y funcionalmente idênticas. Agora vamos ver quando existe assimetria cranial. Acá temos uma muito pouca desvio da linha mediana, pero quando miramos os caninos, vemos que eles ocupam posições distintas. Então, quando há uma lateralidade a la derecha, la dirección del movimiento acá es para atrás, al fundo de la seta, de la flecha. Y cuando hay un desplazamiento a la izquierda, la dirección del movimiento es para adelante. E quando existe assimetria de los huesos de la base del cráneo, este hecho es determinante en la elección de la lateralidad mandibular. En este caso, el niño va a mastigar solamente por este lado. Debido à influência que tem o desenvolvimento das estruturas da base do crânio sobre a mandíbula e o maxilar, especialmente os huesos occipital temporal e os huesos esfenoides etimoide orbitário. E quando há assimetria do hueso temporal, a cavidade glenoidea também é assimétrica e depois de los 6 anos, el cóndilo se volverá assimétrico. Então, através da influência da maxila sobre o esfenoides, vamos actuar. Antes de los 6 anos, todos os cambios em los arcos superiores se transmitem al esfenoides através do hueso palatino. E nós vamos ter como meta em nosso tratamento a simetrização da maxila para poder simetrizar o hueso esfenoides. E qual é a idade para iniciar o tratamento? Se a los 3 anos de idade o equilíbrio esquelético dirige a arquitetura facial a classe 3 ou classe 2, é necessário devolver uma nova forma correta a ambos arcos e luego unirlas através de um novo plano cruzal capaz de manter o novo equilíbrio da base cranial e assim evitar a recorrência em relação ao desacordo inicial da base cranial. E a função de mastigação no tratamento é importantíssima. A mastigação de alimentos duros e crujientes realizada entre os molares, que é uma mastigação posterior, permitindo que o cóndilo trabalhe em la cavidade glenoidea, à direita e à esquerda, pero esta mastigação se hará bajo la pista de desoclusão total, PDT, que é o nome do aparato que a doutora utiliza nesses casos. Esta mastigação bajo este PDT ajudará o hueso temporal a atuar sobre RA, melhorando sua capacidade cinética de RA-RE, e obtendremos assim lateralidades com um maior componente de desplazamento lateral da mandíbula, que ele chama de deducção, e um melhor domínio da língua. A dedução é o desplazamento que o cóndilo hace no fundo da cavidade glenoidea e estimulado por uma mastigação de alimentos duros e crujientes. E este movimento também trabalha a língua. E o objetivo do tratamento temprano
es corregir la inclinación vertical del plano oclusal, que puede estar ya presente cuando se instala la marcha bípeda. De lo contrario, esta inclinación mantendrá la asimetría y el desajuste de los centros de vorticidad de crecimiento. La nueva posición del plano oclusal paralela al plano del pie es una prevención de la asimetría postural. E o objetivo terapêutico é aproximar ao máximo de este equilíbrio, intervenindo em todos os determinantes de esta função. Poner à disposição do ninho alimentos crujientes e consistentes. Preparação do arco superior para receber pressão mandibular. Simetrização do arco superior. Y reeducación de los movimientos mastigatorios debajo de la placa palatina equipada con las pistas de desoclusión total, PDT. Estes são alguns exemplos de las placas das pistas de desoclusão total do aparato, com diferentes posições do tornillo, conforme o que encontramos em cada um de los niños, né, em cada momento de tratamento. Mas a meta é simetrização de maxila para poder simetrizar o osso esfenoides. E por que intervenir demasiado pronto? Se pretendemos cambiar a base do crânio e realizar ortopedia crânio-facial, temos uma ventana terapêutica corta, dos 3 a los 5 anos, porque os processos de remodelação da base do crânio se detêm com a erupção do primeiro molar permanente. E concluindo, eu apresento a vocês o último diapositiva que a doutora Marie-Joseph de apresentou em Funa, em Lisboa, em 12 de 10 de 2019. Se não buscamos sistematicamente nenhum signo de assimetria, nos mantenemos alejados do tratamento temprano. Pense no crânio. Recuerde que não existe potencial genético ideal, sino uma grande variabilidade de estruturas. Use o crescimento. Nós cambiamos a trajetória do crescimento. E trate antes de los 6 anos. Estas foram algumas referências que eu busquei para esta apresentação. E muitas graças a vocês por la atenção. Acá está meu correio, caso tenha alguma dúvida ou queira compartilhar conhecimentos. Muitas graças. Doctora María Aparecida, espectacular. Espectacular, bueno, de verdad. Bueno. Súper linda, súper linda. Eu vou. Oh, graças. E eu paro de compartilhar minha apresentação? Sí, ya paraste, ya no estás presentando. Sí, mas tirar daqui, né? Ah, que bueno, que bueno. Como se dice en portugués, palmas para você. Oh, graças por la atenção. Mas é muito interessante toda esta teoria, verdade? E é, graças, e é a peça del rompecabezas que faltava para nós outros. Siento que es así. Voy un momentico, voy a hacer mis comerciales para que entonces abramos a todas las personas que quieran hacerte alguna pregunta, ¿sí? Un momento. Les pido que por favor me bajen me cierren los micrófonos para entonces yo poder hacer aquí ahorita. Es muy breve, va a ser algo muy corto. ¿Sí? Bien, vamos a poner aquí, acá. Entonces, voy a presentar aquí. Bueno, para las personas que habían entrado un poquito tarde, pues
La doctora María Aparecida aparece en el último libro que está editado de la doctora Vilma junto con la doctora Patricia Valerio y Danilo Duarte. Ella está en el capítulo 4 y nos habla acerca de la biodinámica craneofacial, en ortopedia, funcional de los maxilares, en la dentición deciduo y mixta y cuál es el momento de intervenir. Entonces, un breve resumen de la presentación que tuvo ella para con nosotros hoy. Más adelante, la doctora me dijo también para poder, ya este libro lo podemos conseguir también, ya está la traducción hecha al español, lo podemos conseguir. ¿Mm? Y bueno, entonces, yo voy a promocionar ahorita. La doctora María Aparecida nos ofreció un curso para que nosotros podamos comprender toda esta teoría, ¿sí? Y se llama Fundamentos de la Biodinámica Craneofacial. Va a estar organizado en 2 módulos y ella por ahora tenemos las fechas del 5 de febrero del 2021 y del 26 de febrero del 2021. Van a ser 2 clases que nos van a dar de 3 horas cada clase, ¿sí? Para mayor información, entonces nos van a escribir a la junta directiva scon@ortopediascon.org para que tengan la información detallada. Bien. También les quiero recordar que hasta hoy a las 12 de la noche tenemos las inscripciones para el curso Cambio de postura mandibular y cráneo cervical en ortopedia funcional de los maxilares, que va a estar dictado por la doctora María Eva y Luis Felipe Rojas. Entonces, también nos escriben y comenzamos este sábado 16, iniciamos. Y les recuerdo que también vamos a tener la próxima tertulia SCON, que va a ser el próximo 17 de noviembre, con la doctora María Eugenia Terán, en nuevas tecnologías digitales para ortopedia funcional de los maxilares. Me perdonan que no escribí aquí el curso de la doctora Clau Catach, que ella nos está ofreciendo para el próximo año, de Pistas Catach. Entonces, bueno, después de estos comerciales, entonces, sí, entonces quiero abrir a las preguntas y respuestas que las personas que están aquí presentes tengan. Levantan la mano, nos indican, entonces podemos empezar. Siempre nos da pena al principio. Bueno, yo te quiero hacer, entonces, si no hay preguntas, quiero hacer una pregunta, ¿sí? Porque, claro, nosotros a veces tenemos como creencias de que o sea, que un lado tenemos una relación clase 1 o clase 2 y del otro lado clase 3 o clase 2, y realmente en estas etapas tempranas, incluso entonces está dada más por una asimetría ósea estructural o sea, lo dentario es el resultado Sí. Quando vamos fazer tratamento, nós outros temos que fazer diagnóstico muito aprofundizado destes sinais que temos acá. E também de los movimentos de dedução da criança, né? Para ver se o temporal direito está conseguindo fazer ha hecho su RA e RE para que a direção da cavidade permita que o cóndilo vá hacia a direita e a la esquerda. Então, depois do diagnóstico, com as fotos, etc., nós outros temos que pensar em base do crânio. Se o niño tiene una clase 2, neste momento eu não vou avançar a mandíbula. Eu primeiro vou simetrizar as cavidades glenoideias e simetrizar a simetrização da cavidade glenoideia através da mastigação sobre
la pista de desoclusão total. Y simetrización. Perdón, él come con esa pista, él come con ese aparato. Come com essa pista. E para que eu decida a inclinação que devo dar, todo este diagnóstico, né, que ela chama 3D, né, um diagnóstico tridimensional, devemos fazer. E também, então, a mastigação vai permitir que o côndilo lá ao fundo da cavidade consiga o temporal para que ele faça RA e RE nesta janela, ventana terapêutica curta. E também os esfenoides através da simetrização. Então, em muitos casos, ao final dessa simetrização, que você verá que as orelhas se simetrizam, que muitas coisas melhoram, o côndilo está ao fundo da cavidade, pero simetrizado. Então, depois desta idade, que o primeiro molar nasce, erupciona, você faz o avance do côndilo para corrigir a classe 2, pero com uma estrutura simétrica, que é muito mais fácil. Você não tem que se quedar peleando com um desvio de linha mediana que não consiga corrigir. E a mastigação está simétrica. E você aproveitou o tempo que o ninho está contigo para melhorar a simetria da base do crânio e fazer a prevenção de muitas coisas. E nesta idade, o ninho mastiga, o ninho usa bem. Bueno, como dices tú, realmente es un cambio de paradigma, o sea... Paradigmas, totalmente. Não pensas em dentes, e não importa se esta... Na verdade, ela diz que, que ao final, a mandíbula deveria ir hacia atrás, porque ela se quedou através da mastigação de alimentos cruentes, se quedou allá e com este desplazamento del temporal, atuando em temporal, RA, RE, RA, RE, e assim modificando a direção da cavidade glenoideia. Porque nós falamos acá hoje só das simetrias. Mas há temporales que um está em RP e o outro em RA. Há vários tipos de assimetrias, que os ejes de rotação não foram paralelos. Então, é a chance de trabalhar acá. E eu trabalho junto com uma osteopata que trabalha ninhos. Então, quando eu estou trabalhando com os aparatos, eu sei que para que a osteopatia seja mais atuante, é necessário utilizá-la em cranial muito temprano. Pero se eu estou trabalhando um ninho entre os 3 a os 5 anos e eu quero que este temporal esquerdo hace RA-RE, a doutora osteopata, ela pode trabalhar la RA-RE, tentar, mesmo que não esteja mais no período que a osteopatia seja útil, mas trabalhar o temporal junto com meu tratamento. Multidisciplinariamente. Exatamente. Sí, claro, es más efectivo. Hay mayor efectividad de tratamiento. Sí. Me gusta mucho. Marixa, la doctora Marixa levantó la mano. ¿Puedes Sí. preguntar? Buenas noches.
Muy buenas Buenas noches. Yo quisiera noches. saber si de alguna manera su merced tiene la forma o manera de saber a qué se debe la asimetría, ¿sí? Entiendo lo que explicó de la rotación interna y externa del, del ¿de De qué? los Horaria y huesos. anterior de los huesos, del occipital y del esfenoide, ¿sí? Pero ¿hay alguna manera que su merced pueda determinar a qué se debe la asimetría? ¿O todavía no No, llegamos a no. eso? Sí, sí, la forma de los huesos son debido al desarrollo cerebral, pero porque también hace alteraciones en la flexión de la base del cráneo, no sabemos, Ujú. no Sí, sabemos. porque aquí me gustaría hacer como una anotación, ¿no? Yo estudié algo de osteopatía, cráneo sacro aquí en Colombia con la doctora María Lucía Martínez, y una de las cosas fundamentales para que estas asimetrías se den fundamentalmente son desde el parto, porque dependiendo de la cavidad del canal de parto, depende cómo haya sido el parto, pueden generarse asimetrías. Entonces, por eso considero que el trabajo que hace con la osteópata le ayuda mucho porque Mucho. va a ayudar a mirar si los huesitos, cuál huesito tiene restricción en el movimiento. Sí, Y es además, fantástico. y además las fascias de la cabeza también pueden estar contraídas o restringidos su movimiento, que al hacer la osteopatía se libera esos movimientos que tienen los huesos, que son en el caso del temporal de rotación interna, rotación externa. Además también toda su charla me pareció excelente, se la agradezco infinitamente, me hizo ver otras cosas y relacionar también, por ejemplo, el momento en que nos ponemos bípedos, cómo está la oclusión y entender también que el temporal es sinérgico con la cadera, ¿sí? Ellos hacen Sí, rotación interna y rotación sí. externa. Entonces, todo ese tipo de cosas pueden llegar a generar la simetría. Entonces, lo que decían hace un momentico, la intervención en un ser humano tiene que ser necesariamente multidisciplinaria, ¿sí? Y Porque temprana, muy y temprana. temprano, como decía la Sí, doctora María Lucía, ella que sería ideal que en cada sala de parto hubiera un osteópata para poder exatamente. ayudar a que ese cráneo pueda desarrollarse más simétrico y de mejor manera. Y además también me Exatamente. hizo pensar mucho en la lactancia, la función de la Exatamente. lactancia, cómo la lengua puede generar un estímulo alioide a la parte de las cervicales y por ende al occipital. Entonces es toda una dinámica que, fíjense, a Todo. uno se sorprende de la maravilla que es el ser humano y cómo está Exatamente. correlacionado absolutamente todo. Exatamente. É tudo interligado, né? E por Exactamente. isso devemos indicar e falar mais de la indicação de los bebês ao osteopata. Sí, Que em fundamental. França, o bebê vai primeiro ao osteopata e depois ao pediatra. Perfecto, es Pe- excelente. Perdón, voy a una pregunta aquí que de la doctora Luz Sánchez dice, en un paciente con microtia unilateral, ¿el tratamiento sería el mismo con la placa de desoclusión? Não, não lo sei. O que você chama de micrótia? Esto es lesiones del segundo arco. Ah, sim, sim. Ah, não lo sei. Ela não habla destas malformações. Ela Okay. habla del desarrollo de la base del cráneo com relação a los huesos e a los maxilares. El doctor Augusto puede hacer la pregunta, por favor.
Bom, antes de... Eu gostaria de... A mim me gostaria perguntar em português. Bueno, haga la pregunta y nosotros traducimos, Eu tranquilo. penso que ficaria mais entendível para a doutora Aparecida. Oh, graças. Carinhosamente, doutora Pida. É verdade. Eu tive a oportunidade de ler alguns livros da doutora D.E., como você nos ensinou, e no prefácio ela comenta sobre as técnicas destinadas a tratamentos nessa idade que foram desenvolvidas pelo professor Planas e que ela, ou até mesmo ninguém, poderia questionar os resultados dessas técnicas. Eu estou falando, né, estou perguntando na condição de um ex-aluno do professor Planas, e eu gostaria de entender melhor o processo de tratamento da doutora D.E., aonde residiria diferenças nas abordagens. Então, ela, no prefácio, ela coloca que as técnicas do professor Planas, que ela não questiona, elas seriam para ela técnicas temerárias, assim, difíceis, muito difíceis de se executar. Então, eu estou imaginando, né, imagem em ação, que ela teria desenvolvido coisas mais simples de serem executadas durante essa etapa. Você me poderia nos esclarecer Posso aonde sim. residem essas diferenças? Se você olhar no prefácio, o que o Dr. Vitor Baldini fala, complementa o que ela fala. Por quê? O que eles falam? Que, María Aparecida, ¿tú puedes contestarlo en español? Sí, desculpa, perdão. Tranquilo. O doutor Vitor Baldini, que hizo o prefácio, ele complementa as coisas que a doutora, que você está falando agora. O doutor Vitor Baldini, um ortopedista funcional que ensina na Universidade de Bruxelas, ele disse que los tratamientos con los aparatos de Planas para el norte de Europa no tenían los mismos resultados que tenía el Pedro Planas en Barcelona, porque las caras de los españoles del Mediterráneo son más meso, as caras mais quadradas em RA, digamos assim. E do norte de Europa em RP, mais estreitas. Então, não tinha tantos sucessos. Êxitos. E que algumas crianças, mesmo que eles diziam que não era para mastigar com o aparato, mastigaram com o aparato. E ele percebeu, e Marie-Jo também, Marie-José também, que nestes casos em que mastigavam com os aparatos, os sucessos eram melhores, os êxitos eram melhores.
Entonces, a Marie-Joseph foi aluna de Planas, tanto que toda esta dinâmica de ajuste de las direcciones, de las pistas de desoclusión total, viene de Planas. Lo que Planas dice no tiene Equivocado. que No es equivocado. equivocado. Solamente Sim, que ela Planas, fala isso. exatamente, que Planas não mirou para a base do crânio. Sim. Entendeu? Então, nesta etapa de tratamento de dentição decídua, é melhor trabalhar, segundo a doutora, em la base do crânio. E depois que os primeiros molares estão já em la boca, e que não há tantas transformações, você, com a simetria do maxilar e de esfenoides, e tendo a simetrização do temporal, você caminha com o tratamento com Planas, com avanço de mandíbula, etc. Ela utiliza, só outra coisinha, ela utiliza toda la visualização del ângulo funcional mastigatório Planas, é como Planas. Sim. Ujú. Sim, se o tratamento de la base del crânio es hecho indirectamente a través de las maxilas, eu estou me referindo não a los aparatos de Planas, pero a los ajustes selectivos, a las pistas directas que seriam utilizadas nesse período. Ah, sim. Ela não concorda com as pistas diretas. Por exemplo, se você tem uma inclinação do plano cruzal da maxila, se a maxila tem o plano cruzal assim, como este, o esfenoides está assim. Se você mirando solamente nos processos dentoalveolares, acerta isto com uma pista direta, você mantendrá o esfenoides inclinado para sempre. Ujú. Em uma idade que você poderia fazer uma Enderezarlo. correção. Un enderezamiento. Entonces, por isso que ela diz que não hace pista direta. Hasta que no. Hasta que você simetrize. Exacto. Primero simetriza. Esse E depois? simetrize, não há necessidade de fazer pista direta. Pero os talhados, não hacer agora, enquanto está assim. Deixa simetrizar, regularizar, e aí você hace. Então, por isso que ela diz que não está de acordo com as pistas. E também ela diz, porque o doutor Pedro Planas não mirou a base do crânio. Ela disse que quando ela começou a trabalhar com ortopedia dentofacial, como disse em França, ela não tinha bons resultados. E ela foi de um sítio para outro, para osteopatia. Então, ela entrou na antropologia. Isso é o curso de antropologia. Então, allá ela encontrou as respostas que ela queria. Pero el tratamento es hecho a través de la función masticatória, ¿no? Exatamente. Entonces, si hay posibilidades otras
de trabajarmos la masticación, porque las pistas directas, por ejemplo, ellas son hechas para interferir en la función masticatória, de modo a que el paciente pueda masticar del lado conveniente para él, ¿no? Sí, pero no es solamente la masticación. Es la masticación bajo la PDT, né? Las pistas de desoclusión total, la simetrización de la maxila, los alimentos crujientes masticados e usted ajustando a cada consulta lo que tú necesitas para trazer, porque no mira al dente. Su intención, si el paciente no hace un deslocamento hacia a izquierda, ele protrui em vez de fazer um deslocamento, protrui porque a direção desta cavidade aqui à direita não permite a mandíbula ir hacia a esquerda. Então, você tem que trabalhar o temporal nesta idade, para que este temporal haça isso, modifique. E se eu sou ortopedista funcional, e no primeiro dia de curso, eu me quedei assim na silla, e até que eu encontrei no cafecito com Mercedes Galvez. Mercedes, o que está acontecendo? É Pedro Planas. Estava assim, com minha cabeça estropiada. E Mercedes me disse, calma, Pida. E Vilma, Planas, eu falava assim. Ele trata no momento que Vilma não trata. Você solamente não fará a pista. Pero después usted coloca, después del primer molar, usted camina con su ortopedia. Claro. Entonces, bueno, yo me asentei, mas es necesario cambiar los paradigmas. Bueno, yo tengo que decirles que ya es la hora. Muchas gracias. Nos hemos pasado un minuto. Agradezco enormemente a todos los que están aquí, que nos acompañaron hasta este momento. Y muchísimas gracias, María Aparecida, una vez más. Un gran placer para mí. Y maravilloso, de verdad que es un cambio de paradigma. Muchísimas gracias. Gracias.